Se você nunca ouviu falar sobre o Anchor, essa é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Eu vou explicar para você. O Anchor é de graça e possui ferramentas de criação que vão permitir que você grave e edite o seu podcast direto do seu telefone ou do seu computador. O Anchor distribui o seu podcast e você vai poder ouvi-lo no Spotify, no Apple Podcast e em muitas outras plataformas. Você pode inclusive ganhar um dinheiro com seu podcast. Isso não é exigido nem uma quantidade mínima de ouvintes para você começar a ganhar. E tudo que você vai precisar para fazer o seu podcast vai estar em um único local. Baixe agora o aplicativo gratuito do Anchor ou acesse anchor.fm e comece já a fazer o seu podcast. Lembrando que Anchor se soletra A-N-C-H-O-R. Começa agora mais um programa Castor e seus Escapes. Apresentação André Arruda. Olá, queridos amigas e amigos, eu sou o André Arruda e está começando hoje mais uma edição de Castor e seus Escapes. E hoje nós vamos falar, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a nossa relação com a grana. Não aquela grana que apareceu em nádegas que não deveriam aparecer, mas sobre como a questão do dinheiro está indo para o meio digital. Dentro do nosso eixo da nossa programação de debates aqui nesse episódio, nós vamos falar sobre o Pix, que é uma nova forma de transferência que vai começar em 16 de novembro em todo o Brasil, que é um sistema de transações, de transferências eletrônicas entre bancos, né? Que é normatizado pelo Banco Central, que vai mudar como as pessoas vão transferir dinheiro entre si, como também será mudada a forma como serão feitos os pagamentos, né? Porque o Pix vai possibilitar que as pessoas possam fazer pagamentos usando esse sistema, né? Além disso, nós vamos falar também sobre as criptomoedas, né? Vamos chegar no final nas criptomoedas, no final desse episódio vamos falar sobre criptomoedas e ainda nós vamos falar sobre as fintechs, como as empresas de tecnologia do ramo financeiro estão mudando a forma como as pessoas estão se relacionando com as suas finanças, não apenas pessoas físicas, jurídicas, ou seja, é para todo mundo. Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje de Castor e seus Escapes. Seja bem-vindo! E o que é o tal do Pix? Rapaz, como é que é essa história que todo mundo está falando de Pix? Bem, o Pix nada mais é do que um novo modelo de transferência de valores entre contas de bancos diferentes, tá? É diferente da transferência entre contas do mesmo banco, já que essa transação a gente chama de transferência eletrônica entre contas, né? Que é um modelo de transferência que é imediato, né? Agora, o Pix ele vai ter a mesma funcionalidade, né?
dessa transferência eletrônica. Ou seja, você vai transferir dinheiro para uma conta de outro banco da mesma forma do que a transferência que você faz para um banco, para um cliente que trabalha, um conhecido seu, um amigo seu, que trabalha no mesmo banco, que tem a conta no mesmo banco que você. E isso vai possibilitar, por exemplo, que a transferência seja imediata. Em segundos, o valor sai da sua conta e entra na conta de destino. É certo, porque não vai precisar fazer uma validação dos dados no banco de destino e depois devolver esse valor, porque esse valor já é validado no momento da transferência, por meio do que a gente chama de chave Pix, que depois eu vou explicar o que é. E, por fim, né, dizem que é mais seguro, tá? Porque é uma transação que é considerada fraudulenta, ela é marcada e aí precisa fazer uma verificação, pode levar até mais tempo para que essa transação ocorra e até mesmo essa transação seja efetivamente não concretizada ou desfeita se for uma transação de fraude, né? E o primeiro momento já ocorreu, né? Nós estamos aqui numa corrida do ouro, né, dos bancos e instituições financeiras, fintechs, para cadastrar a tal da chave Pix. O que é a chave Pix? É uma identificação que leva o valor para sua conta, né? Então, então essa chave Pix é ou o número do seu CPF, o número do seu celular, o endereço do seu e-mail, ou o que a gente chama de uma chave aleatória, né? É um conjunto de caracteres aleatórios gerados automaticamente que faz a identificação da sua conta, né? E essa corrida aconteceu porque desde o dia 5 de outubro, os bancos e instituições financeiras com uma grande quantidade de clientes, se eu não me engano, acima de 1 milhão de clientes ativos, né? Estão autorizados ao Banco Central para poder fazer o cadastramento das chaves Pix. Então está tendo oferta de tudo quanto é banco. Cadastra a chave Pix, né? Tem banco que está oferecendo prêmio para quem cadastrar a chave Pix. Se a pessoa cadastrar o CPF e o celular junto a um outro banco, ganha algum desconto de tarifas. Então a corrida do Pix é grande porque quando você vincula, né? É lógico que isso depois você pode mudar, né? Mas quando você vincula o seu CPF a uma conta usando a chave Pix, fica muito mais fácil do banco receber o dinheiro na sua conta, né? Então, por isso que essa corrida aí da chave Pix. E aí o que a gente vê hoje, né? Que a partir do dia 16 de novembro vão começar oficialmente as transações usando a chave Pix, né? E aí para você enviar o dinheiro para uma outra pessoa, basta pedir para essa pessoa que vai receber o dinheiro o número do seu CPF, o número do seu celular ou e-mail. E aí, com o sistema de chave Pix, né? Através do sistema Pix, você envia esse dinheiro para essa pessoa, né? Então, é basicamente isso, né? Outras vantagens do Pix é que essas transações estarão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Depois, essas transações, elas têm custo zero para pessoas físicas e microempreendedores individuais. Atenção, você que é MEI, é de grátis, né? Transações Pix, né? Só pessoas jurídicas, quando usa para venda, né? São que vai ter custo, né? Porque o custo operacional, por ser um sistema totalmente digital e descentralizado, né? Quer dizer, na verdade tem uma centralização, mas boa parte das transações elas ocorrem por meio de empresas que fazem
esse meio de campo, né? Então por isso que o sistema ele é mais barato, né? Então por isso que as transações elas acabam sendo bem mais baratas, bem mais em conta, e isso vai propiciar que as pessoas possam enviar e receber dinheiro rapidamente, né? Fazer pagamentos rapidamente, né? Porque você tem as pessoas que você consegue usando por exemplo, para fazer pagamentos, né? O vendedor ele pode gerar um QR Code que é a chave Pix, é um QR Code que a pessoa aponta a câmera do celular e faz a transferência. Então isso vai muito bom, né? Muito fácil, né? E aí, nesse caso do Pix, né? Cada pessoa pode cadastrar até 5 chaves Pix por conta, e pessoa física, né? E pessoa jurídica pode cadastrar até 20 chaves Pix por conta, né? Então aí o pessoal tem essa comodidade, né, para poder fazer as suas transações. E que tem mais de conta, aí vai ter que fazer, aí tem que ver, tem que escolher qual banco, né, que deseja vincular a sua chave Pix, né? Ninguém é obrigado a fazer adesão ao Pix, né? Ninguém é obrigado, né? Então não, se tiver algum tipo de forçação de barra do banco ou de uma fintech para cadastrar chave Pix, você ou impor alguma condição para ter algum acesso a algum produto, cadastrar a chave Pix, aí isso aí é uma coisa do Procon, hein? Então tomem cuidado. No próximo tópico que eu vou falar com vocês sobre a história das transferências bancárias até chegar no Pix. Segura aí. No princípio, as coisas eram bem mais diferentes. Sabe como que é banco, né? O processo de banco, né, era bem diferente de antigamente. O banco era um estabelecimento comercial, então todas as coisas eram vinculadas à própria agência, né? Então era difícil haver a comunicação. Depois, quando começou a mudar as condições de comunicação e de informação, né? Aliás, os bancos são grandes consumidores de tecnologia, né? O primeiro grande mainframe do Brasil foi trazido por um banco, para você ter uma ideia de como isso funciona, né? E os bancos, né? Para você tirar o dinheiro de uma conta e pôr em outra, você tinha dois jeitos, né? Um jeito era sacar esse dinheiro, né, da sua conta num banco e depositar no outro, né? E aí, com essa questão de segurança, né, de transporte de valores, né, ficar carregando rios de dinheiro nas mãos para levar de um banco para o outro era um pouco perigoso, né? E a outra opção era o cheque, né? Era um cheque nominal ou cheque cruzado, né? E tinha um cheque exclusivo de transferências, né? O cheque exclusivo de transferências, em que ele era destinado para pegar o dinheiro de uma conta e colocar em outra, né? E no final da década de 90 e início da década de 2000, né? Foi introduzido no Brasil o novo sistema de pagamentos, né, brasileiro, né? E o sistema de pagamentos, ele instituiu o DOC, né,
que é o documento de ordem de crédito, né? E a TED, que é a transferência eletrônica disponível. Na verdade, o DOC já havia, mas o DOC, o que era? Era como se fosse um cheque, só que é um cheque especial, específico para transferência de valores entre bancos, né? E o DOC, né, como documento, depois, quando o sistema de pagamentos brasileiro foi instituído no início da década de 2001, se eu não me engano, foi instituído o DOC eletrônico, né? Esse tipo de transação era compensável. Então, o dinheiro não entrava na hora. O dinheiro saía da sua conta, né? E entrava na conta de destino durante o processamento da noite, ou seja, de um dia para o outro. E era responsabilidade do banco que receber o DOC, né, caso ele não seja devolvido, né, devolver o valor para sua conta. E aí tinha banco que creditava na conta do favorecido só no meio-dia, né? Então era muita incerteza, então era muito complicado, era pouco confiável, né? E o TED, ele entrou, mas ele entrou com uma limitação de valores, né? Justamente para não atrapalhar o DOC, mas aos poucos o sistema começou a ser substituído, né? E aí hoje você pode emitir TED de qualquer valor. Antes tinha um valor mínimo, né? Mas o DOC continua tendo um valor máximo, que é R$ 4.999,99, né? O único problema da TED era a questão do horário. Então o horário para a transação de TED era em torno de 7 da manhã até as 5 da tarde. Você podia mandar valores por TED para o mesmo dia. Então, se, por exemplo, você precisasse transferir um valor para uma outra pessoa às 7 da noite, por exemplo, você tinha que mandar por DOC e rezar para esse valor entrar na conta, né, no mesmo dia, né? Porque hoje o processo do DOC está mais ágil, né? Primeiro porque boa parte do volume de transações agora está sendo por TED, o DOC está caindo em desuso, né? E o DOC, né? Ele agora, como é um processo agora praticamente totalmente eletrônico, né? Porque hoje o sistema de compensação, né? Inclusive de cheques, passou a ser digitalizado, né? Então isso tornou o processo mais ágil, né? O processo fora a queda do uso do cheque, né? Mas hoje a maioria dos bancos, por volta de 10h30, 10h40, 11 horas da noite, já estão creditando nas contas dos clientes as transações de DOC feitas no dia, né? Então, e sempre o DOC ele entra com data do dia anterior, né? Do dia da emissão do DOC. Então, ele entra com data retroativa, né? Mas tudo isso vai ser substituído pelo Pix, né? Não de imediato, né? Mas pelos atrativos que o Pix está oferecendo, é muito provável que as transações de DOC e TED caiam rapidamente em desuso, né? No Brasil, por conta dessa questão do Pix. A única questão que as pessoas ainda estão cabreiras, né, por ser um produto novo, é em relação à segurança e é referente a essa vinculação a um dado pessoal seu, que no caso é um telefone celular, um e-mail ou o seu próprio CPF. Então, é isso que nós vamos falar da história do Pix, e nós vamos falar agora no próximo tópico sobre as consequências que essa mudança do Pix irá trazer nas instituições financeiras. Segura aí. E
E a gente pensa que o Pix vai ser só uma forma de mandar o dinheiro mais rápido, mas na verdade o Pix ele vai causar uma espécie de grande reviravolta dentro do sistema financeiro e bancário no Brasil, né? Porque como o Pix ele fica disponível 24/7, isso significa que as transações financeiras poderão, pelo menos na parte de transferência, ter esse caráter mais aberto. Então, a qualquer hora do dia ou da noite, o valor financeiro, a circulação de dinheiro continuará ocorrendo, né? Então esse empecilho que havia, né, dentro das transferências entre pessoas, transferências financeiras entre pessoas e pagamentos, ele vai gerar, em princípio, um problema. Quer dizer, para nós que consumidores é maravilhoso, né? Poder enviar o dinheiro para qualquer pessoa, não importa o banco, e o dinheiro cair na hora na conta, como se eu estivesse transferindo um dinheiro para uma pessoa que tem a conta no mesmo banco que eu. Mas para o banco e também para um outro setor que vai ser afetado pelo Pix, que são as operadoras de maquinetas de cartão, e isso eu vou colocar em roda agora nessa discussão, vai haver um impacto muito mais severo. Isso porque uma instituição financeira bancária, ela trabalha com a gente acaba entendendo que uma instituição financeira trabalha muito com questão de giro financeiro, tá? Então a questão não é o dinheiro, é ter mais dinheiro dentro do banco, mas é mais dinheiro que fique retido dentro do banco, mesmo que ele saia depois, né? Então, uma transação que a gente chama de baixa liquidez, ou seja, uma transação que leva mais tempo para esse valor ficar disponível para retirada ou disponível para você mexer, mesmo o dinheiro sendo seu, é melhor para o banco. Então, o grande impacto que nós temos hoje é um impacto de liquidez. E isso pode expor instituições financeiras a um risco de liquidez enorme, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui que uma instituição financeira comece a ter notícias bastante negativas e desabonadoras. Quer ver um exemplo? Um exemplo que aconteceu, por exemplo, essa semana, né? A cofundadora do Nubank fez uma declaração em que pessoas negras estariam excluídas, né, dos seus processos de seleção porque não sabem idiomas, não sabem falar inglês, o que é uma grande falácia e foi apenas uma justificativa para justificar o injustificável, que é uma opinião bastante racista, né? É um preconceito muito grande, né? Que ela falou. Imagine se isso tivesse ocorrido, por exemplo, em dezembro desse ano, no meio do Pix. O que iria acontecer com o Nubank? Poderia acontecer que boa parte dos clientes do Nubank pegassem e retirassem imediatamente os seus valores que estão depositados nas suas contas digitais do Nubank e transferissem para outras contas e encerrassem as suas contas, né? Então, o valor que está lá dentro do banco iria diminuir drasticamente, né? Então isso para uma situação de crise, isso para uma situação de polêmica envolvendo um banco. Então, isso geraria para uma instituição financeira que não tiver uma retaguarda financeira adequada, um prejuízo, um agravamento ainda mais da sua crise, porque teria menos dinheiro
em suas mãos, né? Então pro banco, né, ele trabalha muito com essa questão de liquidez. Ele vai oferecer produtos que façam com que esse dinheiro fique cada vez mais tempo preso a esse banco. Então o Pix ele quebra um pouco essa barreira, e aí os bancos vão ter que trabalhar de uma outra forma para manter o dinheiro dos correntistas sob o seu controle. E aí, nesse caso, você vai ter um aumento das opções de investimento, principalmente investimentos com um período de carência maior, né? Eu percebi em alguns bancos menores que está sendo oferecido produtos com uma rentabilidade maior que a taxa DI, né? Produtos de renda fixa com uma rentabilidade maior que a taxa DI, mas com um tempo de carência, ou seja, esse valor ele vai ter que ficar aplicado por um tempo e você não pode sacar antes desse tempo decorrer. Então você vai ter CDBs e RDBs de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, e alguns bancos já tem até de 5 anos, de 10 anos, né? Ou seja, você ficar com esse dinheiro 10 anos preso no banco, né? E isso lembra muito o plano Collor, né? Que aconteceu na 1990, né? Que o valor ficou preso, né, por 18 meses, né, as cadernetas de poupança e sem rendimento, né, o que gerou um prejuízo, né, adiamento de planos, e ainda teve até casos de suicídio, né, de pessoas que colocaram o dinheiro na poupança poucos dias antes do plano Collor e iriam usar esse dinheiro ou para quitar uma dívida, pagar a casa, e não puderam honrar os seus compromissos porque o valor ficou preso na caderneta de poupança, né? E a questão da liquidez, né, dos bancos, né, vai ser uma das tônicas, né? Porque o banco ele vamos colocar em miúdos para você que não entende, que é mais leigo, o banco é um intermediador financeiro, tá? O banco ele vai pegar o dinheiro daqueles que estão precisando emprestado, quer dizer, as pessoas elas vão guardar o seu dinheiro, as pessoas que têm dinheiro sobrando vão colocar o seu dinheiro no banco, para as pessoas que estão precisando de dinheiro, que não têm dinheiro, né, possam tomar emprestado. E aí essa troca, né, de finanças é que o banco ele lucra, né, porque ele vai para a captação, ele compra o dinheiro dos correntistas a um preço, né? E vende para outros correntistas a um preço maior, né? Então você tem o spread bancário, né? Então basicamente é isso dentro do crédito, mas existem outras variáveis, produtos financeiros e taxas, né? Bancárias, taxas e tarifas bancárias que são um custo pela prestação de um serviço ou outro bancário, né? E também esse ponto de tarifa bancária é que o Pix ele entra em vantagem, né? Porque o Pix ele tem a forma de operação do Pix, ele faz com que o custo operacional dessa transação seja muito, muito baixo, bem mais baixo do que, por exemplo, uma transação de DOC ou TED, porque a transação de DOC ou TED é um produto compensável, mesmo eletronicamente é compensável, mas ele trabalha com troca de informações em um sistema centralizado. Então isso acaba tendo mais interveniência de pessoas, né? E essa interveniência de pessoas para fazer o devido tratamento gera um custo, né? Como o Pix ele foi desenvolvido de uma forma que tudo seja eletrônico e que a validação já seja na ponta, ou seja, no momento que você faz a transferência, então o risco
dessa transação não ser concretizada é praticamente nula, exceto se for um caso de fraude, né? E isso faz com que o custo de operação fique bem mais baixo, e isso traz em compensação a questão da tarifa bancária, porque perde uma motivação, né? O banco ele costuma justificar muito o pacote de serviços por causa das transações que o cliente faz. E uma das transações que mais puxa pacote de serviços é transferência entre contas de bancos diferentes, DOC e TED. Isso nos bancos de varejo, né? Hoje, a maioria dos bancos fintechs não trabalham mais com isso, trabalham com transações ilimitadas ou um limite de transações gratuitas de DOC ou TED, que alguns bancos de varejo nem oferecem, né? Porque no que a gente chama de serviços essenciais, né, do Bacen, não está previsto transações entre bancos distintos. Mas não apenas os bancos têm serão afetados em relação a isso. E quem vai ser afetado bastante em relação a isso vai ser as operadoras de cartão. Por quê? O Pix ele também é uma solução de pagamentos. Vai ter custo para o pessoa jurídica? Vai ter custo. Só não tem custo para microempreendedor individual, exceto os MEIs, os microempreendedores individuais. Pessoa jurídica, como solução de pagamento, vai ser tarifado, mas é uma tarifa que, dependendo do caso, vai ser uma tarifa bem baixa, né? Porque é um chamariz para que as pessoas façam, né, essas transações, né? E olha só, né? O Pix ele vai atuar mais ou menos como é que funciona o Mercado Pago e o PicPay. Você sabe, quem já fez compra com PicPay ou com o Mercado Pago, como é que funciona? Na loja, ele tem um cartazinho, onde tem um QR Code, você aponta a câmera do QR Code, e aí você coloca o valor, ou até mesmo o próprio QR Code, se é gerado pelo que a gente chama de POS, né, o Point of Sale, o ponto de venda, né, a maquineta que gera o ponto de venda, ele gera um QR Code onde tenha já contido o valor, você aponta a câmera e faz a autorização no sistema de pagamento, ou no Mercado Pago ou no PicPay, e a compra é feita, né? E no caso do Pix, vai funcionar da mesma coisa, só que sem intermediários. Sem a intermediação de operadora de cartão, sem a intermediação de um sistema estilo PicPay, estilo Mercado Pago, e aí o trabalho do PicPay e do Mercado Pago pode ficar bastante prejudicado em relação a isso, mas nem tanto, eu vou explicar o porquê. E também as operadoras de cartão, né? E isso vai fazer com que cada vez mais vendedores possam vender a qualquer hora do dia ou da noite, e o melhor, receber na hora. A operadora de cartão ela pode perder muito, porque uma operadora de maquineta de cartão tem um desconto na venda, tem uma taxa tem taxa de aluguel da maquineta. Tem algumas operadoras de maquineta que... Desculpa. Tem algumas operadoras de maquineta de cartão que não tem taxa de aluguel, né? Você compra a maquineta, né? E você utiliza, né? Mas essa maquineta só serve para ela. Então, por exemplo, se você trocar de maquineta, tem que jogar fora, né? Ou vender. Nem sempre é possível, né? Fazer isso. Esses custos, o lojista vai considerar que não é vantajoso para eles, então vai tirar a maquineta e vai começar a vender somente usando o Pix, né? Porém, as maquinetas, eles têm algumas coisas que podem
facilitar, tá? Uma delas é referente ao cartão de crédito, tá? O cartão de crédito é muito utilizado, né? Então não tem como as pessoas se desfazerem do cartão de crédito, né? A transferência bancária, ela é utilizada, hoje ela é pouco usada para fazer pagamentos. Transferência bancária é pouco usada para fazer pagamentos. Vai passar a ser mais usada com o Pix, mas ainda há margem de mercado para as maquinetas de cartão, inclusive para essas operadoras, PicPay, porque essas transações elas são a débito de conta corrente. Se você não tiver dinheiro, como é que você faz a conta, né? E aí vai entrar as operadoras ainda vão ter margem de mercado, porém o que vai acontecer é que a função débito vai começar a cair em desuso, tá? E não é vantajoso para o lojista também uma função débito. Por quê? A função débito, a maquineta do cartão, a função débito só fica disponível esse valor no dia útil seguinte, né? E o Pix, né? No dia seguinte, na mesma hora, se pá, na mesma hora já está na conta do favorecido. Então o Pix ele vai trazer pro lojista um ganho de fluxo de caixa, né? Porque o giro financeiro vai ser mais rápido, bem mais rápido. O que é o giro financeiro para você que é leigo? É o tempo em que o valor de uma compra fica disponível pro vendedor, né? E esse giro financeiro ele tem uma relação de acordo com a forma de pagamento. Dinheiro é imediato, o Pix vai ser poucos segundos, a transação no débito é um dia útil e transação no crédito é em torno de 30 dias. Existem operadoras que trabalham com 20 e existem operadoras de cartão que trabalham com 30, mas permite fazer a antecipação dos recebíveis. Antecipação de recebíveis é um crédito, é uma linha de crédito em que você contrata essa antecipação e o valor, só que você vai receber menos do que o valor que você ia receber no dia 30, no 30º dia, né? Então é uma coisa que precisa ser trabalhada muito bem, né? Para que porque justamente por conta dessa questão de giro financeiro. Se você souber, você que é empresário, microempreendedor individual e está ouvindo esse podcast, é sempre interessante você ter essa noção exata disso, porque às vezes você está contratando um serviço de antecipação de recebíveis, mas só uma organização de finanças faria com que você possa ter os seus recebimentos, não ter problema de fluxo de caixa e você não perder dinheiro, né? Porque quando você antecipa, você tem menos dinheiro para você. Então esses desdobramentos do Pix vão ser algumas consequências no futuro. E outra consequência que eu vi recentemente aí no noticiário é sobre a internacionalização do Pix, tá? Como é que funciona esse negócio de internacionalização? Internacionalização é permitir que outros países possam fazer essas transações de forma eletrônica para contas no Brasil e vice-versa, né? Mas para que essa internacionalização aconteça, o Banco Central ele diz que é necessário revisar as leis de câmbio no Brasil. Tem que ser revistas. Eles dizem que as leis de câmbio do Brasil são do arco da velha e precisam ser revisadas para que haja permita-se que o Pix seja implementado no Brasil, né? Então vai ser uma perspectiva, né? Uma tendência que vai ser do Pix. Eu acredito que o assunto Pix esteja encerrado, né? Eu falei o que eu falei a história das transferências, eu falei aqui um pouco das perspectivas, né, do que vai acontecer com o Pix futuramente. É claro que isso é uma tendência, não significa que isso se concretize de fato ou se isso
vai ser rápido ou vai demorar mais para acontecer, mas é o que costuma se tender em relação ao Pix. Então, agora nós vamos para a segunda parte desse podcast, né? A seguir, eu vou falar com vocês sobre as fintechs. Não saiam daí, hein? Pelo amor de Deus. Agora eu vou falar um pouco sobre as fintechs. O que é esse tal de fintechs? E fintechs nada mais são do que empresas de tecnologia iniciantes, ou que eles costumam chamar de startups, que trabalhem na área de finanças, da área financeira. A gente pensa que fintech é apenas banco digital, mas não é só isso. Fintech pode ser qualquer empresa que atue em alguma parte da área de finanças. Pode ser uma conta digital, pode ser cartão de crédito, pode ser um sistema que permita, pelo aplicativo, você pesquisar as melhores opções de empréstimo, por exemplo. Você pode ser um aplicativo, você que é empresário, que ajude você a fazer a contabilidade do seu negócio, né? Etc. Então não tem, a gente pensa numa coisa muito restrita, né? Na parte de fintechs, né? Inclui-se também nas fintechs as empresas de crowdfunding. O que é esse tal de crowdfunding, amigo? Não, crowdfunding são as empresas de financiamento coletivo, né? Ou as famosas vaquinhas online, né? Um dos mais famosos do mundo, serviços de crowdfunding, é o Kickstarter, né? Também dentro desse ramo de financiamento coletivo, né? Você tem o Vaquinha, né? Você tem outros sistemas, né? O Catarse, né? Que são sistemas que permitam que você possa angariar fundos, né? Recursos, né, para o seu projeto, né, e esses recursos que você vai obter, caso atinjam o objetivo, vai gerar algum tipo de benefício para aqueles que investiram esse dinheiro. Pode ser um retorno financeiro, pode ser receber antes, né, de forma Premier, né, o produto ou serviço que está sendo oferecido, né, e outras brindes, né, e entre outras vantagens, né. Então o crowdfunding é uma outra forma, né, dentro desse universo que é as fintechs, né, para que seja feito essa mudança na questão das finanças, né? E as fintechs é diferente dos bancos tradicionais. Os bancos tradicionais, eles têm um caráter concentrador. É uma organização que oferece diversos serviços financeiros em apenas um lugar. A maioria das fintechs, elas trabalham em nichos. Eles não trabalham como sendo um supermercado. Ele é aquela lojinha do pão, do pão gourmet, é aquela lojinha aquela loja de produtos orgânicos, né? Aquela lojinha de produtos de baixa caloria ou produtos para quem tem intolerância à lactose, né? Ou produtos de limpeza para alérgicos, né? Então são exemplos aqui, só para você ilustrar, né, como é que a coisa funciona, né? A diferença básica entre uma fintech e um banco tradicional, né? E nesse caso, o que a fintech ela trabalha mais ou menos como umas rêmonas, né? Elas conseguem aparar as deficiências que o sistema financeiro tem. Então, o sistema financeiro tradicional, ele é caro,
ele é padronizado, né? Ele é burocrático, né? Ele é pouco acessível, né? Em termos de atendimento, né? E a fintech, ela é customizável, personalizável, tem custo baixo, né? Porque investe-se muito em tecnologia, né? E trabalha com a questão do atendimento, geralmente o atendimento digital. O público que mais vai entrar nesse ramo de fintech são as pessoas novas, né? São as pessoas geração X, Y, Z, que estejam familiarizados com a tecnologia, e também os millennials. Aliás, os millennials serão o grande fiel da balança, né? Porque vamos ver aqui, amanhã eu vou completar, nós estamos 24 de outubro, né? Amanhã eu vou fazer 39 anos de idade, eu nasci na década de 80. Então, essa década de 2020, as pessoas estão saindo da meia-idade e estão indo para uma idade mais avançada, né, por assim dizer. Estamos chegando numa espécie de segunda fase da idade adulta. Não somos mais adultos jovens, já somos adultos maduros, né? Muitos de nós que nascemos na década de 80. Então, nós estamos chegando nos 40 anos. Quem nasceu na década de 70 vai chegar nessa década em torno dos 50 anos. Quem nasceu na década de 60 está próximo da aposentadoria. E quem nasceu na década de 50 já está nos 70 anos, já está numa idade mais avançada. Então esse período que a gente pode dizer que é a metade que nós estamos atravessando estamos entrando na segunda metade, quer dizer, na segunda metade não, é a metade da metade. Nós vamos dizer assim, nós ultrapassamos 25% do século XXI. Em 2025 nós teremos um quarto do século XXI completado, né? E 2025 não, 2026, né? 2026. Aí você, peraí, o que é? É porque o século ele conta do ano 1, né? Não do ano 0. Então, o século XXI não começou em 2000, começou em 2001, né? Chegando a 2026, nós estaremos na metade, em 25% do século XXI, e nós já teremos aqui uma boa parte uma sobreposição de diversas gerações. Algumas delas já familiarizadas com a tecnologia, uma boa parte delas, aliás, vai ser uma grande maioria, vai estar familiarizado com a tecnologia. Então, pessoas de 40 anos ou menos já têm pelo menos um tipo de contato com a tecnologia. Além das gerações, né, dos millennials, que já estarão entrando na fase adulta jovem, né? Já saem da adolescência na década de 2010 e entram na década de 2020 como adultos jovens, e isso ocasiona uma mudança no perfil do consumidor. Então, a tendência é que as fintechs ganhem cada vez mais espaço, tá? Onde os bancos tradicionais são deficitários. E isso vai também forçar para que haja uma questão de sobrevivência, né? Que os bancos tradicionais mudem também os seus perfis. Então, os bancos tradicionais eles vão tender a ser cada vez mais digitais, cada vez mais focados no atendimento, cada vez mais focados numa oferta de produtos e serviços customizada. Isso porque a tecnologia hoje ela trabalha muito com leitura de comportamento de consumo, né? E essa leitura ela se dá por evidências, aquilo que você procura na internet, aquilo que você utiliza
do próprio serviço, quais os elementos que trazem mais atenção, e isso vai provocando uma experiência de utilização dos produtos e serviços financeiros de uma forma cada vez mais personalizada, né? E isso a fintech ela vem trazer, né? Os produtos e serviços de tecnologia, elas estão trazendo isso, né? E é um caminho sem volta, né? E aí o que vai... só que qual é o grande embate, né, ainda, né, referente à questão das fintechs? É a questão regulatória, né? Talvez o grande problema que se enfrenta em relação às fintechs é a questão de regulamentação. Os bancos têm um poder econômico e esse poder econômico pode ser utilizado como lobby, isso não apenas no Brasil, mas no mundo todo, né? Em parte por conta da crise de 2008, né? Aliás, a crise de 2008 trouxe não apenas um dano financeiro às instituições financeiras mais tradicionais, mas também um dano de reputação, né? Por conta de erros de classificação de risco, né? Porque, para quem não sabe, o produto crédito, né? Você tem pessoas que colocam o dinheiro para receber um retorno financeiro no caso o banco, por exemplo, ele vai pegar o dinheiro de quem tem muito, de quem está sobrando, e vai emprestar para quem não tem muito, está precisando de dinheiro mais velozmente. Então, isso vai... lógico que tem essa questão dos juros, mas a reputação das pessoas que estão adquirindo crédito é muito importante, até mesmo para garantir que aquelas pessoas que investiram o dinheiro terão o seu retorno, ou pelo menos o dinheiro que investiu, né? Então esse é o ponto que é o mais forte, né, dentro da crise do subprime, né, em 2008, né, que foram a venda de carteiras de crédito ruins como se fossem boas, e isso contaminou, né, o mercado e gerou todo o rebuliço que gerou essa questão. E tudo em nome do lucro, né? E assim, as fintechs, elas cresceram bastante, principalmente depois dessa época, né? Porque as pessoas não vão ficar confiando aquela história, né, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Não pode, né? Então, hoje, as pessoas que têm um pouco mais de entendimento de tecnologia estão começando a colocar os seus ovos em cestas diferentes, ou seja, estão utilizando produtos e serviços bancários em locais diferentes, né? O que pode proporcionar a essas pessoas uma diluição do risco, né? Então, você vai encontrar, por exemplo, uma pessoa que tem o cartão de crédito do Nubank, com a conta digital do Nubank, ou tem uma carteira de compras com um crédito digital também do PicPay, por exemplo, investir o seu dinheiro na Rico Investimentos, né? Ou na Clear, né? Fazer outro tipo de transação usando um outro sistema, e até mesmo ter um sistema que faça a agregação de tudo isso, porque vem aí uma nova tecnologia bancária, né, que pode ser adotada pelos bancos, que é o Open Banking, né? O Open Banking é um conjunto a gente chama de APIs, né? APIs é uma interface, né, de programação, né, onde as pessoas que desenvolvem programas, elas utilizam, né, essa interface para acessar recursos, né? Então, esse trabalho aí das APIs, né, vai permitir, por exemplo,
que uma pessoa possa fazer toda a sua movimentação financeira em um único lugar e tenha contratado serviços em diversas instituições diferentes. Então, por exemplo, a pessoa com o Open Banking, ele pode ter um cartão do Itaú, uma conta do Bradesco, os seus investimentos na XP e ele consiga gerenciar tudo isso num único local. Isso pode ser também uma tendência do futuro, justamente porque nós estamos realmente numa fase que a gente chama de convergência digital. As coisas estão convergindo. As pessoas elas querem por um único caminho, um único canal, por um único meio, por uma única interface, resolver todos os seus problemas em um único local. Então isso vai ser uma tendência para o futuro, tanto para a questão das fintechs como para os bancos tradicionais, né? Então é uma situação do futuro que vai mudar e muito a nossa relação com o dinheiro. E o próximo tópico agora vai ser um assunto um pouco mais pesado. Não, na verdade não é mais pesado não. Eu vou falar sobre criptoativos, sobre criptomoedas, mas antes vai ter um bloco só sobre eleições. Segura aí. Eleições 2020, um oferecimento Castor AMT, www.castor.com.br. Eleições. Não, peraí. Eleições 2020. Olha só que legal. Opa! Tem que cortar no meio, né, o nosso programa e falar um pouquinho sobre eleições. Aliás, nós estamos... 2020 é o que eu chamo de... são as eleições municipais no Brasil inteiro. Todos os municípios... do Brasil terão eleições. Só um lugar no Brasil não tem, além do exterior, né? Só um lugar no Brasil não vai ter eleição. É o Distrito Federal, porque o Distrito Federal você não tem... É um distrito, né? Então não tem municípios dentro do Distrito Federal. Quem governa o Distrito Federal é o governador do Distrito Federal e aí é na eleição a cada 4 anos. Então, pessoal, os candangos no dia 15 de novembro, vão poder dar aquela descansada gostosa, né? E ver o pessoal se esbufeteando nas cidades vizinhas de Goiás e Minas Gerais, né? Que é as divisas, né? Do Distrito Federal. Mas, gente, olha, deixa eu te falar uma coisa legal, olha. Nessa eleição, 170 candidatas e candidatos trans utilizarão nome social nessas eleições de 2020. É um avanço considerável, né? Porque o uso do nome social é um reconhecimento, né, das candidaturas de homens trans e mulheres trans, e isso é muito bom para a democracia. Quanto mais variação, melhor. Aliás, essa eleição ela é marcada pelo seguinte: é a primeira vez que metade dos recursos do fundo eleitoral serão destinados a candidaturas de pretos, pardos e indígenas. Isso é um reconhecimento, até mesmo uma correção de um erro histórico, até porque mais da metade da população brasileira é miscigenada, é preto ou pardo, e isso tem que ser respeitado dentro do processo eleitoral. Além disso, né, a gente... só uma coisa que precisa avançar muito é na questão da mulher, né? Ainda é 30% a quantidade mínima de candidaturas
femininas, mas o Brasil, mais da metade do eleitorado é feminino, então ainda precisa-se muito avançar, né, no Brasil em relação à presença da mulher na política, né? A mulher na política é extremamente importante, inclusive a mulher na política vai ser agente de mudança, tem que participar cada vez mais, e quanto mais a abertura de espaços para a diversidade humana, mais democrático e mais justo será a política, porque a política, quando se é uma democracia representativa, os representantes têm que ser o espelho dos representados, né, gente? Então, dentro dessa questão de política, não pode se dizer aí que não se pode admitir, né, que o homem branco, rico, empresário governe o trabalhador preto, a preta, o assalariado, né? É que nem o PSTU, né, o Partido de Esquerda Brasileiro, né, ele tinha, né, um slogan que é bastante interessante, né, que quem bate cartão não vota em patrão. Eu espero que você, nesse processo de eleição, né, tem gente que não dá muita importância à eleição de prefeito e vereador, mas é o representante político mais próximo de você, cara. Pois é o representante político mais próximo. Às vezes o vereador da sua cidade é o seu vizinho. Às vezes o vereador da cidade mora no teu bairro. Às vezes o prefeito da cidade mora perto da sua casa. Entendeu? Então a gente tem que aproveitar esse momento, né, para poder exercer a nossa democracia. E é muito importante o voto consciente, sobretudo nos municípios, né? As cidades brasileiras são mais de 5 mil municípios, né, no Brasil, né? Tem uma cidade enorme, né? E eu moro numa cidade que disseram que hoje recuperou o posto de maior densidade demográfica do Brasil. Antes era Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, né? Agora é Diadema, São Paulo. Eu moro em Diadema! Uhul! E é importante essa questão de, quer dizer, esse negócio, né, de exercer a sua democracia. Então, vote conscientemente. A dica que eu faço em relação à democracia é o seguinte, cara. Já saia de casa sabendo em quem votar. Né? Acho que é a melhor coisa do mundo do voto consciente é você já ter a sua decisão formada quando você sair de casa para digitar aí o número dos seus candidatos na urna. E é muito importante isso. Só lembrando, né, gente, que no Brasil, por conta da pandemia do coronavírus, aliás, essa questão da pandemia do coronavírus, né, teve muito candidato aí que adoeceu, né, de coronavírus, né, inclusive alguns candidatos faleceram, né, vítimas dessa pandemia. É muito triste, né, e por conta da pandemia, as urnas abrirão mais cedo, né, antes abriam às 8 da manhã até às 5 da tarde. Nessa eleição vai abrir uma hora mais cedo, das 7 da manhã às 5 horas da tarde, sendo que as pessoas as pessoas idosas, né, terão prioridade no voto entre 7 da manhã e 10 da manhã. Então, assim, pede pro papai, pra mamãe, pro vovô, pra vovó, pro titio, pra titia, que já é de idade, ir na fila, ir na eleição cedo, né? Respeitando o distanciamento social, evitando filas, usando máscara, levando a própria caneta, tá? Para assinar o caderno, né? De votação, né? Não vai ter
leitura biométrica, né, nas eleições. Algumas cidades teriam teste de biometria, foi suspenso, né, por conta da pandemia. E é isso, né, gente? Vamos votar conscientemente, né? Com calma, com tranquilidade. Não deixem de votar, não deixem de exercer a sua cidadania, tá? E o candidato a prefeito bilionário? Tem uma cidade no Paraná que tinha um candidato a prefeito, tinha um patrimônio de mais de R$1 bilhão. Ele desistiu da candidatura. Por quê? Foi pego na Lava Jato. Pois é. E aí ele desistiu da candidatura porque ele declarou que precisa se defender, né, das denúncias de corrupção, né, e tráfico de influência, lavagem de dinheiro. Sabe como é que é? Essas coisas de Lava Jato, né? A qual está sendo acusado, né? E aí ele desistiu da candidatura, né? Muito questionou-se essa candidatura porque ele é parte interessada, né? Da prefeitura do Paraná por causa... ele foi acusado na Lava Jato por causa de fraude em licença ambiental, justamente do empreendimento que ele queria imprimir, que é um porto, né? Nessa cidade do Paraná. E por conta e aí muito se questionou esse desejo dele se candidatar à prefeitura para poder fazer com que o negócio dele vá para frente, né? Mas a gente sabe muito bem, né, que um dos elementos da vida pública é a impessoalidade, né? A gente não pode governar para si mesmo, né? Então, gente, é complicado isso aí, né? Mas é um retrato de um país, né? Retrato do Brasil, da política brasileira, que vai precisar muito, né, que nós possamos aprender a votar. A nossa democracia, ela, por assim dizer, ela é relativamente jovem, tá? Efetivamente, né, a primeira eleição direta para presidente do Brasil, depois do término do regime militar, foi em 1989, faz pouco mais do que 31 anos, né? É pouco tempo, né? E é um trabalho muito forte que precisa ser feito, e é um trabalho que tem que ser feito por parte de todos, não é só da classe política. Aliás, a classe política não se espera muita coisa, mas de nós, da sociedade civil, para votar conscientemente, fiscalizar a atuação dos nossos representantes, para que nós possamos ter uma condição de vida mais digna em nossas cidades, no estado, no Brasil como um todo, né? Então é isso, por enquanto é só. Depois eu vou falar mais nos próximos episódios. Talvez eu fale um pouco mais sobre eleições, talvez um episódio inteiro sobre eleições, já que dia 15 de novembro tá aí, ainda tem a eleição lá nos United States of America, né? Já teve eleição lá, teve votação antecipada, até o Pato Donald, quer dizer, o Donald Trump já votou hoje, dia 24 de outubro. E a eleição efetiva vai ser em novembro, né? Mas há uma grande quantidade de pessoas que votaram antecipadamente nas eleições lá nos Estados Unidos, o que é um indicativo, segundo os especialistas, de uma presença maciça de eleitores estadunidenses, né? Nessa eleição que pode definir muitos rumos na geopolítica mundial também, tá? Inclusive, pode afetar as relações com o Brasil, porque se o Trump sai, entra o Biden e a atual administração aqui federal do Brasil pode entrar em maus lençóis, né? Então, pessoal, é isso. Segue o baile. Nós vamos agora continuar a nossa programação normal do Castor e seus escapes.
Agora nós vamos para o último bloco, que é sobre criptomoedas. Segura aí. R$70 mil. Já pensou uma moeda valer R$70 mil a unidade? Pois bem, essa moeda existe e se chama Bitcoin. As criptomoedas são hoje um dos grandes elementos novos da nova tecnologia em finanças, né? Para você ver como o mundo digital ele entrou de tal forma que até mesmo as moedas, os criptoativos, né? Eles trabalham dentro dessa seara, né? Porque o criptoativo, a criptomoeda, né? Ela tem um processo de independência em relação às moedas em gerais, né? Ao mercado cambial mundial, né? Porque as moedas tradicionais elas têm um controle estatal, um controle de estado, né? Exceto, por exemplo, a região do euro, né? Política monetária, ela tem um controle às vezes é um controle político, né? Dentro desse um exemplo do controle político na questão monetária por exemplo, o controle cambial da moeda chinesa, o yuan, né? Em que o governo chinês artificialmente procura manter a moeda valorizada em relação ao dólar, porque isso favorece e muito as exportações de produtos, né? E isso, ou seja, os produtos acabam saindo mais baratos, né, em moeda local, né? Então isso propicia, né, para o mercado chinês, que já tem um domínio tecnológico, né, uma vantagem competitiva em relação aos outros países. Então tem muita gente que questiona, né, o porquê que o produto chinês é mais barato. Existem diversos mecanismos dentro deles e um deles é a moeda desvalorizada, né? E como trabalha muito com questão política, né, há sim diferenciações, principalmente no mercado de câmbio, tem interferências, tá? Pode haver limitações, né, no trânsito de moedas entre países, pode haver significativas taxações, né? Então você tem, inclusive, em alguns países existe sim movimento de protecionismo monetário, né? Que nem o que eu havia dito em relação à China, né? Mas a criptomoeda ela acaba fugindo disso, porque ela não fica dependendo de nenhum país, né? Existem sim o que a gente chama de stable coins, ou moedas, criptoativos estáveis, né? Que são atrelados a um ativo real. Então você tem stablecoins atreladas ao ouro e tem stablecoins atreladas ao dólar, tá? Então tem esses... Eu quero saber qual que é o stablecoin atrelado ao euro, que eu vou querer. Que eu quero. Mas muitas dessas criptomoedas, elas têm um movimento independente e o que faz esse movimento subir ou crescer, ou valorizar ou desvalorizar essas moedas é o cenário econômico, porque elas vão atuar muito como ativos. É claro que existem algumas outras questões, por exemplo, recentemente, né, houve um processo, né, que eles chamam de inflação planejada, é o halving do Bitcoin, né? É um processo que muda um mecanismo
que a gente chama de mineração, né? A mineração é um processo, né? Porque a criptomoeda, ela opera sobre um banco de dados público, né? No caso do Bitcoin, por exemplo, chamado... nossa, eu esqueci o nome. Ai. Qual é o nome mesmo da público? Ei, lasqueira, viu? A gente fala de improviso e dá nisso, né? Blockchain, pronto. Achei, não precisei pesquisar. Blockchain. Então, a criptomoeda, ela trabalha com o que a gente chama de o blockchain, né? Que é um banco de dados público, né? Esse banco de dados, ele não serve só para criptoativos, né? Ele serve para outras informações de dados que podem ser trafegados na rede, né? Então, o blockchain, essa tecnologia, ela trabalha dentro do Bitcoin, né, por exemplo, e aí você tem um processo de mineração, né, que é validar essas transações dentro da chave de criptografia. É uma quebra, né, ela faz parte de quebra de criptografia, né, e essa mudança do halving que ocorreu recentemente no Bitcoin, ele mudou também, fez com que aumentasse o que a gente chama de complexidade dos cálculos, né? Porque é tudo cálculo matemático, né? E utiliza-se muito processadores GPU, né? Os processadores de vídeo, né? Para fazer esses cálculos, porque esse processador, ele trabalha mais ele trabalha mais eficiente com cálculos de ponto flutuante. Olha só, eu entrando em termos técnicos. E esses cálculos, eles são necessários para trabalhar com validação de criptografia, quebra de criptografia. São processos que são utilizados dentro do blockchain para que haja a validação das transações do Bitcoin. E isso o Bitcoin, né? Mas você tem as altcoins, que são moedas secundárias, que trabalham ou da mesma forma que o Bitcoin, ou de uma forma diferente, porém tem metodologias diferentes, tem algoritmos de criptografia diferentes, às vezes até algoritmos mais simples, o que permite que máquinas menos potentes possam trabalhar com o que a gente chama de mineração. Esse processo de mineração, às vezes o cara fala assim, é um processo de mineração, o que é isso? Esse processo de mineração, ele acaba sendo vantajoso para quem também faz a mineração, porque a mineração de criptoativos, ele gera um bônus, um crédito para quem consegue concluir uma tarefa dentro desse processo de mineração, tá? E concluindo essa tarefa, ele ganha uma comissão e essa comissão acaba sendo no próprio criptoativo, né? Então, a mineração de criptoativos, né, tornou-se uma outra forma de se ganhar dinheiro com criptomoedas. Mas como as criptomoedas, elas vão ganhando popularidade, vão ganhando movimentação, isso acaba fazendo com que, quanto maior o movimento, mais complexos sejam os cálculos, né? E isso faz com que exija-se uma grande capacidade de processamento desses dispositivos, né? Para fazer a mineração, né? E para ganhar recursos. Então, cada vez menos quer dizer, na verdade, o mercado de mineração de criptomoedas está ficando até mesmo mais concentrado, porque exige-se mais poder de processamento. Na verdade, a questão do poder de processamento se dá muito mais por questão de consumo energético. Eu estava conversando com um colega que também investe em criptoativos, e ele comentou sobre isso. O problema não é montar uma máquina que faça a mineração. O problema é que essa máquina ela gasta muita energia e não compensa, né?
você manter um dispositivo que vai gastar mais dinheiro do que o dinheiro que você vai ganhar com criptoativos, sobretudo no Brasil, que você tem ainda um problema de oferta e procura de energia, né, em que a gente está no verde, né, na bandeira tarifária, mas já teve períodos em que estava no vermelho, né? E o vermelho, o custo é bem maior de energia, né? E aí, o que vai acontecer? O grande ponto agora, hoje, é negociar. Negociar, comprar e vender criptomoedas. Agora, comprar e vender criptomoedas, às vezes eu torço o nariz com as notificações. Eu tenho dois ou três, a gente chama de... Não é exchange, né, que chamam. São empresas que trabalham com o comércio, né, de criptomoedas, né? E o problema desses cabos aí é que é o seguinte. A gente vê as notificações e fala assim, bateu 60 mil, bateu 70 mil, vem negociar. Gente, o pessoal tá sendo tão toroxa, né? Vai comprar na alta, aí o cara vê, aí como é um mercado de alto risco a criptomoeda, né? A criptomoeda sofre o tom, a pessoa se assusta e vende a um preço mais barato que comprou, ou seja, o cara está perdendo dinheiro, né? Então, é lógico que um produto usado, a gente acaba tendo essa noção, né? A gente compra o produto usado, quer dizer, a gente compra um produto novo e o produto usado a gente vende por um preço mais baixo, né? Mas no caso da criptomoeda, é um produto que ainda tem valor. É um produto que como é o mercado que define os preços, né? Ele não tem uma definição de depreciação. Então, isso significa que toda vez que você comprar um criptoativo, é desejável que você venda quando o produto esteja num valor mais alto, né? Para que você tenha um ganho em moeda corrente. A gente chama de ganho em moeda corrente porque o que acontece? Esse ganho, geralmente a gente compra uma criptomoeda usando reais, né? E vende essa criptomoeda adquirindo reais, né? Então, a gente teria que trabalhar dessa forma, né? E aí essa negociação, né, de criptomoedas, né, os preços estão em elevação muito mais por causa do momento político, né? Porque quando se trata de geopolítica, quando se trata de economia, principalmente num ano que teve pandemia e que houve um tombo forte na economia mundial, tombo no mercado de capitais, né? Mercado de capitais, né? Fez com que houvesse uma desvalorização muito grande dos ativos, ou seja, as ações das empresas, né? E como as moedas nacionais também, como houve um gasto público maior dos governos nacionais para poder conter as ações de pandemia, o grau de endividamento e o aumento do risco das dívidas nacionais fez com que também houvesse uma aversão ao risco de títulos públicos, né? Então fora que para poder aquecer a economia teve que baixar, por exemplo, aqui no Brasil houve a redução muito significativa da taxa Selic, né, para manter um nível econômico, né, para manter o mercado de crédito aquecido, porque a taxa Selic é um parâmetro para crédito no Brasil. E isso fez com que ativos desse tipo, o investidor acabe tendo poucas opções para ganhar o seu dinheirinho fácil, né? E aí entrou aí alguns outros tipos de produtos. O fundo imobiliário é um
uma opção, né, que é utilizada bastante, que está sendo utilizada porque não é um produto de curto prazo, é um produto de médio e longo prazo. O ouro, né, o ouro virou uma opção também de investimento, então se você for dar uma olhada, o ouro houve um aumento, né, porque teve uma procura maior, e as criptomoedas entraram nesse bojo, né, justo por causa dessa quantidade de eventos, inclusive vários especialistas falando que vai crescer as criptomoedas a médio e longo prazo. Já está projetando aí um aumento significativo em dólares, né, do Bitcoin, por exemplo, e vai puxar as outras criptomoedas, os altcoins, a reboque, né, fora as stablecoins, porque elas são travadas por um ativo real e aí esses ativos vão continuar estáveis ou até em queda, sobretudo os atrelados ao dólar. E com a desvalorização do real frente ao dólar, que nós estamos chegando aos R$6 por dólar, vai haver uma explosão. Então, tanto é que hoje, nós estamos em outubro, nós estamos em 70 mil, 72, 73 mil o valor do Bitcoin. Deixa eu dar uma olhada aqui, que o Bitcoin ele é 24/7. Uau! Ó, hoje, dia 24 de outubro, 10h27 da noite, um Bitcoin vale hoje R$ 73.299,99, segundo cotação dos site, que é exchange, né, de criptomoedas, mercado Bitcoin. Então você fala assim, rapaz, é muito dinheiro, né? Agora, pensa no cara que fez esse investimento e não tirou nenhum pouco desse valor desde que fez o investimento. Fez o investimento há 6 anos atrás, quando estava pouquinhos reais aí, e vai sacar hoje. O cara vai estar milionário, iria comprar um Danone com Bitcoin, vai comprar uma casa. É impressionante, né, essa questão da criptomoeda, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque primeiro que é um mercado de alto risco, segundo porque pode se configurar num processo de bolha, né, e aí isso pode até mesmo estourar, né, então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tem também os pé de cabra aí, os caras que estão fazendo sacanagem com criptomoedas, né? Estão fazendo, por exemplo, fazendo pirâmides financeiras disfarçadas de investimento em criptomoedas. Tem eu não sei, esqueci o nome da empresa lá que está sendo processada porque prometeu ganhos constantes em Bitcoin. A gente sabe que isso não é verdade, porque o mercado ele varia para os seus investidores, e as pessoas enganadas quiseram pegar o dinheiro de volta, e esse dinheiro não pôde ser entregue porque os donos torraram uma parte da grana. Então é realmente um processo muito complexo, né, em relação a criptomoedas. Tem que tomar muito cuidado, tem que ser exchanges conhecidas, né, e idôneas, né, que não ofereçam, queiram oferecer vantagens ou ganhos constantes, o que não é verdade, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E também, né, entender que é um mercado de risco, né? Todo mercado de risco tem altos e baixos, então uma queda brusca não é descartável. Uma queda e um ganho acentuado, como é que a gente está vendo hoje, também não é descartável. Então, o que a gente vai precisar colocar em voga dentro do processo de criptomoedas é saber entrar no jogo adequadamente, né?
como não são uma quantidade enorme de criptomoedas, né? De criptoativos, né? São uma quantidade bem grande, né? Então, assim, escolha aquilo que for melhor para você, que lhe for mais cômodo, né? De fazer o uso, de poder comprar e vender, né? E faça um bom investimento, né? Se você for entrar nisso, né? Mas sabe o que você está fazendo, procure saber, procure ver como é que está o cenário, né? Para que você consiga, por assim dizer, ter um ganho com as criptomoedas, né? O que isso vai impactar no mundo, né? A criptomoeda. Primeiro, que essa questão de não estar vinculado a capitais pode ser um motivo para fazer a migração de investimentos. As pessoas saírem das moedas tradicionais e irem para a criptomoeda. Para poder ganhar mais recursos. Isso tentou se fazer na China, teve muito investidor que tentou, mas aí o governo chinês percebeu isso e já cortou as asinhas, passou a ter um controle muito mais rígido, né, nas exchanges de câmbio de criptomoedas de lá. E ainda uma grande discussão, né, sobre a legalidade das criptomoedas. Há uma discussão grande na Europa, nos Estados Unidos e também no Brasil, sobre legalizar ou não os criptoativos, né, considerar eles como ativos, né. Porém, há iniciativas do mercado que já estão trabalhando com isso, contratos que trabalham com criptomoedas, né, no mercado financeiro, nas bolsas de valores, né. Se eu não me engano, a Bolsa de Valores de Nova York, né? Ou Nasdaq, eu não lembro. Eu sei que uma importante Bolsa de Valores do mundo passou a trabalhar com contratos vinculados a Bitcoin, né? Então contratos futuros, né? Trabalhando contratos futuros, contratos de opções, eu não lembro adequadamente. Mas está trabalhando com isso. Há discussões sobre isso, né? Existem países que realmente não querem isso, justamente por uma questão de protecionismo monetário, mas é uma questão que pode se tornar um caminho sem volta, né? Para a economia. Agora, um dos pontos que mais pesa contra é a questão do anonimato, né? E essa questão do anonimato, ela pode fazer com que a criptomoeda seja um caminho de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro, né? Fora o uso do crime organizado, né? Para fazer golpes, né? Emitir recursos, né? Inclusive teve alguns golpes que ocorreram na praça de hackers. Não é exatamente hackers, né? São os crackers, né? Eu gosto de diferenciar essa questão de hacker e cracker, né? Porque cracker é aquele que é mais criminoso. Agora, o hacker, né? Ele pode ser criminoso, mas existem pessoas que são especialistas em informática, que trabalham com invasão, mas é justamente para poder alertar os sistemas vulneráveis dessas vulnerabilidades, né? Mas bandidos, né, estavam fazendo um golpe que era sequestrar dados, né, implantar um vírus na máquina. Ele pega os seus documentos pessoais, encapsula num arquivo criptografado e só libera esses arquivos para você mediante um pagamento em bitcoins, né? E pagamento em bitcoin, por exemplo, 1 Bitcoin, ou 2 Bitcoins, ou 3 Bitcoins, né? Assim, 3 Bitcoins, 7, 14, 21, R$210 mil por seus dados. Complicado, né? Então nesse sentido, né, o trabalho da criptomoeda, né, a regulamentação vai ter que passar por esse crivo, né, da segurança, para evitar que situações desse tipo sejam feitas, né? Porque existe o mercado monetário normal, ele tem as regras, né, do jogo, né? E tem mecanismos para impedir lavagem de dinheiro, né? Então
processo de criptomoeda vai ter que capitular isso, né? Vai ter que se submeter a regulações nacionais e internacionais para se tornar legal. Esse é um dos grandes dilemas do Bitcoin hoje em dia, né? E por fim, né? Que eu falei demais já. A criptomoeda, ela também trabalha, o mecanismo de trabalho dela, isso casa com o começo do nosso podcast, que falou sobre o Pix, né? Aliás, o Pix ele foi um pouco inspirado na criptomoeda, né? Na movimentação digital de criptomoedas, né? Porém com intermediação bancária, né? Ela trabalha muito nessa questão de movimentação imediata de dinheiro, né? Porque quando você trabalha com todo esse aparato, né? Blockchain, mineração, fora a questão dos endereços, né? Porque você tem duas formas de armazenar. Você pode deixar com uma cripto, né? Que faz a custódia, né? Desses dados. Ou você pode baixar essas informações e deixar salvo em algum lugar. Inclusive teve um caso interessante, né? Que aconteceu acho que nos Estados Unidos. O cara tinha um HD cheio de bitcoins que ele tinha comprado uns 8, 10 anos e perdeu. Acho que formatou esse HD, perdeu os dados, danificou o disco, ele perdeu tudo. Ele tinha uma fortuna em bitcoins e perdeu. Eu acho que essa história aqui, inclusive ela foi reproduzida na série nerd, né? The Big Bang Theory, que tem um episódio em que um dos personagens tinha um HD com bitcoins e depois descobriu-se que esse disco foi formatado e eles perderam tudo. e essa questão há essa questão, né? Deixar salvo, né? Custodiado com uma exchange ou guardar esse valor pegar esses dados e guardar consigo em uma mídia física, né? Então dentro dessa grande e enorme seara de moedas e criptomoedas e Pix e fintechs e tudo mais, é que a gente vai encerrar agora, né, o nosso episódio de hoje de Castor e seus escapes. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha adorado, e até o próximo episódio. Aí eu vou ver que assunto que eu vou falar para vocês aí. Eu ainda tô decidindo ainda. Um abraço e um beijo. Se cuidem, até breve. Você acabou de ouvir Castor e seus escapes, mais uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br.